Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Leonardo, eu estou como presidente do Centro Educacional Integrado Padre Santo Capriotti, né, e estamos aqui para uma live onde a gente vai discutir aí a importância da aquaponia para a segurança alimentar, para a sustentabilidade, né, e o impacto que um projeto de aquaponia que nós estamos realizando no SEI está tendo aí para a nossa comunidade, né. O SEI é uma organização social que está presente em Campinas há quase 40 anos. Nesse ano, em setembro, nós vamos fazer 40 anos, né? E que hoje trabalha dentro da assistência social, onde nós temos um serviço de convivência, que atende 60 crianças e suas famílias. Temos um serviço que atende famílias com violência, violação de direito, atendemos também 60 famílias, mais um serviço que atende no domicílio idosos e pessoas com deficiência que também passaram por situação de violência, onde nós atendemos 125 famílias, e temos um projeto em parceria com a educação, onde nós atendemos aí 90 crianças com deficiência que estão matriculadas no ensino regular e que recebem aí um atendimento complementar, né, potencializando o processo de inclusão dessas crianças aí na escola. Nessa live, eu vou estar contando, nós vamos estar contando aí, né, com pessoas assim que têm um know-how, um conhecimento muito bacana para poder estar partilhando com a gente, né. Em primeiro lugar, eu vou estar chamando aqui o Leandro. O Leandro é engenheiro ambiental e foi um dos que teve a ideia de levar essa proposta da aquaponia para o SEI, né? Também a Jussara, né, que é proprietária da Aquanature, especialista aí, tem um conhecimento muito grande sobre aquaponia, né, faz mestrado nessa área, e também a Mariana Maia, que trabalha com a segurança alimentar em Campinas, né, e também aí vários projetos voltados à segurança alimentar, né. Ela vai falar um pouquinho sobre um projeto Cidade Apetitosa, que é um projeto também de Campinas está realizando, né, na nossa cidade. Eu passo a palavra agora para o Leandro, né, e aí eu peço para ele contextualizar aí, explicar um pouquinho como que surgiu essa ideia da aquaponia no SEI, né, de levar essa ideia lá para o SEI. É com você aí, Leandro. Olá, Leonardo. Olá, Mariana, Jussara. Boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente. Espero que todos estejam bem, saudáveis, que isso que importa, né, nesse momento. Primeiramente, obrigado, Leonardo, pelo convite, né? E essa ideia, Léo, acabou surgindo um pouco antes de especificamente a gente começar a montar esse projeto com o SEI, em conversas com a Mariana, né? A ideia era trabalhar um pouco com hortas urbanas e periurbanas no município de Campinas. A gente já tinha especificado alguns locais, principalmente a Horta do Florense. Provavelmente a Mariana vai comentar um pouquinho na fala dela sobre essa nossa experiência prévia. E nessas conversas a gente acabou tendo o contato do Leonardo, né, com o interesse do SEI em participar desse projeto, em instalar ou viabilizar a produção urbana, né, agricultura urbana. Na minha formação lá na engenharia agronômica, no mestrado em agricultura e ambiente, Léo, a gente sempre procurava aí minimizar os impactos, pelo menos esse é um dos meus interesses, né? Como professor de engenharia ambiental também, a gente sempre tenta minimizar os impactos gerais, tanto na produção, né, Léo, de alimentos, enfim, como também no transporte desses alimentos. Então, pelo menos para esses alimentos in natura, quanto menos a gente tiver esse gasto energético, melhor. E aí surgiu o Leonardo, o interesse do SEI em produzir, né? Em começar a tentar viabilizar essa produção em um sistema, eu vou dizer assim, concretado, em um local concretado, né, Léo?
plenamente concretado. Então, surgiram várias ideias. A hidroponia, né, o cultivo em vasos também, né, irrigado. E por ter, assim, aí sempre ter a ideia assim, de produzir sempre integrando, surge aí a aquaponia na história, né? E vendo o trabalho da Jussara, das meninas da Aquanatura que também estão aqui conosco, fã do trabalho delas, Jussara, saiba disso já de antemão, e funcionei meio como um viabilizador, né, desse contato entre o SEI e a Jussara. A gente ajudou aí a montar todo esse processo, né, desde o contato do projeto, enfim, medição. E surge aí o nosso primeiro protótipo, né, Léo? Na ambiental a gente sempre fala assim, vamos tentar sempre integrar o máximo, né, dos ecossistemas possíveis, mesmo em um ambiente extremamente urbanizado como o centro de Campinas. Então a gente tem o peixe, né, a ideia era a produção do peixe, que, né, as meninas vão explicar muito melhor, que são especialistas nisso. Daí, Léo, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer a estufa, né? Tem o espaço, tem o contato das meninas, da Jussara, viabilizou esse processo, então a gente foi e montou o primeiro protótipo com essa ideia de mostrar que é possível produzir, né, Léo? Principalmente mostrar para a população, né, essa questão, que é possível, mesmo em áreas, eu não tenho terra, não tenho espaço suficiente, é possível produzir de uma forma sustentável, mas mais sustentável possível, com menos demanda energética, com menos input, né? A gente pelo menos utiliza essa palavra, né? Menos entrada, né, de insumos externos, que isso daí tem um ônus ambiental significativo, né? Quanto menos entrada a gente tem, daí o peixe alimentando, né, através dessa transformação da amônia que é excretada, enfim, pelas bactérias, alimentando as plantas que vão limpar a água, né? Vão deixar essa água com menos carga nutricional ali, né? Para os peixes. E aí a gente ainda tem, em consequência, alimento, né, Léo? E aí a gente ainda vai viabilizar a alimentação, né? E tem uma expectativa, né, disso se tornando cada vez mais difundido, que é a nossa ideia sempre, né? Difundir esse conhecimento. O nosso ideal é passar para frente que é possível, né, mesmo em regiões extremamente urbanizadas, produzir um alimento bom, saudável, em quantidade suficiente, né, para aquela família específica ou para as famílias que estão ali próximos àquele sistema. E nesse contexto como um todo, está o SEI aí com a aquaponia funcionando aí e no mínimo 30 famílias, né, mais a alimentação dos funcionários semanalmente, o Léo deve explicar um pouquinho mais para frente, sendo viabilizada de uma forma bem interessante. A expectativa é sempre aumentar, né, Léo? Fica essa sugestão aí, o protótipo está dando certo, tá fluindo muito bem, ficamos felizes que aquele início lá, né, de trabalho para mostrar que é possível, realmente está tendo frutos, né? Fica o convite aí também para quem se interessar em conhecer ou ter mais parcerias, a gente está disponível. Léo, mais alguma questão? Não, legal. Eu acho que também o pessoal que tiver perguntas, né, pode ir colocando perguntas no chat, né, nos comentários, e aí no final a gente vai ter um momento aí para pergunta, né? Para a gente está sendo uma experiência muito bacana, né? A gente teve um momento que a gente levou algumas crianças do serviço de convivência. O serviço de convivência ele não está acontecendo presencial, mas as famílias vão lá para buscar cesta, né? E aí a gente apresentou para as crianças o processo. Foi uma alegria geral, assim, né? A curiosidade de perguntar como é que funciona, na hora de ver os peixes lá. E a ideia é que quando estiver funcionando, as crianças ajudem a alimentar os peixes, a cuidar desse sistema, né? Cada vez mais próximo aí, né, desse ciclo de alimentação, de cuidado.
É uma coisa que a gente vem discutindo desde da instalação, né, Léo? Esse sentimento de pertencimento é muito importante, né? A gente fala isso lá na graduação, mas também para, né, para criança, principalmente lá de pequenininho, que vai ter o interesse em cuidar do meio ambiente, né, em produzir um alimento, saber o que está sendo consumido de uma forma consciente, né? Deixar a população consciente da importância que é ter essa alimentação saudável, diversificada, e ele produzindo, sabendo, ele tem vontade. Nossa, eu vou, né, consumir um produto que eu ajudei a produzir. Então, é a essência aí que nos fez, né, escolher pela agronomia, depois também pela ambiental, é integrar, né, essas formas de produzir de uma forma cada vez mais sustentável, com harmonia, né, sempre pensando na harmonia entre os processos ecossistêmicos que a gente tem dentro da nossa sociedade, né? Mesmo morando em um sistema extremamente urbanizado, Léo, é possível ainda trazer a integração, produção para um contato mais próximo dessa população, né? Que muitas vezes desconhece, né? Não tem contato de como eu posso produzir, como eu posso consumir um alimento melhor, mesmo morando em um local que não tem espaço, né? A gente não precisa tanto espaço assim para minimizar, né, esse déficit aí nutricional, déficit de conhecimento, né, e fazer cada vez mais pessoas se interessar pelo, enfim, né, pelo sistema aquapônico ou outros sistemas produtivos periurbanos ou urbanos, né. Não, legal. Bom, e aí a gente tem falado então de aquaponia, né? E aí nada melhor do que um especialista para poder Sim. falar um pouquinho o que é e como que funciona a aquaponia, né? Então, Jussara, o que é aquaponia e como que funciona a aquaponia? Olá a todos, boa noite primeiro. Queria agradecer de antemão o Leandro, o Leonardo e agora conhecendo a Mariana. E também queria agradecer muito o Espaço SEI pela oportunidade de se fazer, né, o sistema de aquaponia presente para essas famílias, para as crianças, falando da importância, primeiro de tudo, da alimentação, segundo, a importância da sustentabilidade e terceira, a importância, o aprendizado, e juntando tudo nessa harmonia. A aquaponia, desde quando nós montamos, nós levantamos a bandeira de segurança alimentar, poder produzir alimentos saudáveis e oferecer essa produção para as famílias. Segunda bandeira nossa é produzir de maneira saudável, porque toda a parte que nós conhecemos desde sempre no agro, nós buscamos constantemente uma produção de maneira regrada, né, de maneira intensiva, e que me dê uma quantidade de alimento muito maior para conseguir sustentar toda a população. E nós sofremos muito com isso, né? Nós degradamos muito, degradamos o ambiente, degradamos toda a terra, usamos a nossa água, e a aquaponia veio, né, para casar, numa junção e pedindo, né, onde nossa terra, nossa água pede socorro e as nossas famílias não podem ficar sem alimento. Então, a aquaponia, numa técnica muito inovadora e muito inteligente, ela veio oferecer tudo isso. Então, eu já agradeço essa oportunidade, Léo, de colocar o sistema de aquaponia e falar para essas famílias que ela pode ser alimentada de uma maneira saudável e também oferecer o alimento para ela com segurança nutricional, porque a segurança alimentar, a Mariana pode falar um pouco depois para nós, ela tem dois conceitos: em manter, né, a alimentação, né, para as famílias, fazendo com que chegue a todos de uma maneira equalizada, né, e também garantir a segurança alimentar, garantindo nutricional, segurança nutricional por esses alimentos. E a aquaponia, ela consegue fazer tudo isso. Respondendo a sua pergunta, a aquaponia, então, ela integra dois produtos.
em 3 ambientes, 2 produtos, plantas e peixes, em 3 ecossistemas, 3 ambientes, em tanques para a saúde do peixe, em hidroponia, que é o cultivo sem o uso de solo para as plantas, e um ambiente adequado para as bactérias, que é o nosso coração, é o coração da aquaponia, porque é onde transforma toda matéria orgânica, toda amônia em nutriente para as plantas. E as bactérias são chamadas bactérias nitrificantes. Então, como isso acontece? Qualquer animal aquático que me libere amônia, ele é apto a produzir no sistema de aquaponia. Então, podemos falar corriqueiramente de peixe, todo mundo conhece, camarão, todo mundo conhece, rã, e todos esses animais, ele consegue liberar essa amônia. E por que amônia? Porque a gente faz uma transformação, quebra a cadeia da amônia num ciclo do nitrogênio, chamado ciclo do nitrogênio, transformando a amônia em nitrito e, posteriormente, em nitrato. E quem faz essa quebra são as chamadas bactérias nitrificantes. E o sistema é tão inteligente que a gente coloca o peixe num ambiente saudável para ele, dentro do tanque, oferecendo oxigenação, oferecendo ração, que é a primeira porta de entrada para os peixes, de nutriente, né, para os peixes, e segundo, para as plantas. Depois nós demos uma condição perfeita de ambiente para as plantas, onde elas vão se alimentar do nitrato, elas vão fazer uma absorção desse nitrato e fazendo uma espécie de filtro. As raízes dela é um filtro onde devolve essa água já límpida aos peixes. E o sistema é um sistema de recirculação de água. Então, toda essa cadeia, ela circula. Ela tem um ciclo: tanque, peixes, filtros. Primeiro, como o Leandro disse para nós, bem pontuado, uns filtros de sedimentação, filtro biológico, e essa água vai para as plantas. As plantas absorvem o nutriente e retornam essa água aos peixes, num sistema muito sustentável. A gente não joga nada de pesticida para as plantas, nada de agrotóxico, nós não descartamos nada no solo, não descartamos nada de efluente no solo, pelo contrário, a gente reusa os nutrientes. Então, o sistema é muito inteligente. E a primeira coisa que nós pensamos quando nós fizemos o sistema de aquaponia, a empresa funcionar, é como nós poderíamos chegar esse alimento saudável, sem agrotóxico, para as famílias e para a mesa de qualquer família. E aí, o que vocês acham que quando a gente teve o contato do Leandro e depois, posteriormente, o contato do Leonardo, a gente falou assim, poxa vida, é agora que a gente vai colocar em prática tudo aquilo que nós pensamos e almejamos, quanto empresa, quanto Aquanature. Providenciar toda essa alimentação, se beneficiando do sistema e com pessoas que têm um coração, que têm a mente voltada para isso, para esse benefício. Então, não tenho como agradecer todo esse benefício que você envolve a gente, que deu essa oportunidade de estar colocando o sistema de aquaponia com esse gabarito, beneficiando essas famílias. Obrigada novamente. Legal, a gente agradece aí a oportunidade de estar trabalhando junto, né? É um projeto que tem entusiasmado bastante todo mundo que vê, todo mundo que conhece, né? Que vai até lá. E a ideia é que, passando esse momento também de pandemia, que a gente possa estar abrindo o SEI para que outras pessoas, famílias da região, possam estar visitando, né? O pessoal que está fazendo os comentários, as perguntas, né? A gente vai ter um tempo no final para poder estar respondendo todas as perguntas, né? Vou passar, então, agora para a Mariana,
para poder contar um pouquinho para a gente, né, sobre como que é isso em Campinas, os projetos que Campinas tem, né? Com você aí, Mariana. Legal, obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Léo, Leandro, né, e a Jussara, pela oportunidade também de fazer essa conversa. A gente está há algum tempo, né, tocando essas ações. Eu acho que esse é exatamente um momento de satisfação de reconhecer essa rede de trabalho, né, como a Jussara falou, assim, então, é o coração na frente, né, e realmente é o coração na frente de todas as ações, que foi se organizando exatamente pela constituição dessa rede. Então, o Leandro, a gente se conheceu numa expectativa de organizar um aspecto do projeto. O Leonardo contribuiu também, né, nas ações de segurança alimentar através, né, da política da assistência, de conferência. Então, a gente vai reconhecendo esse campo de importância social, né? Então, Campinas tem organizado algumas ações voltadas para a institucionalização dessa prática, né, da produção de alimentos, da produção de alimentos perto de casa, de forma sustentável. Eu tenho uma pequena apresentação, vou pedir para o Léo passar um pouquinho. Não tem como não falar de alimentação, e não passou, Léo? Aí. E não falar de soberania alimentar, né? Então, não tem como a gente entrar nessa conversa sem, né, reproduzir aqui a fala do Eduardo Galeano, que é a autodeterminação começa pela boca. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer escolhas pela nossa soberania, pelo tipo de alimento que a gente quer comer, pela forma como a gente vai produzir esse alimento, a gente sai um pouco do paradoxo, né, da produção do alimento, que é importante, que faz parte, né, de um sistema econômico também, mas que produz muito mais do que alimento, mas produz royalties, né, produz um sistema econômico, né, que funciona, mas assim, numa outra medida, essa forma de se alimentar, de escolher, né, o alimento que a gente quer, que possibilita a gente olhar para práticas como essa. Pode passar. Então, a soberania alimentar é o direito, né, desses povos de decidir seu sistema alimentar, pautado em alimentos saudáveis e culturalmente adequados, produzidos de forma sustentável e ecológica, e que coloca, né, o produtor de alimento como o centro dessa cadeia, né? Supera algumas exigências, né, e defende os interesses muito voltados para a forma como se quer produzir e é possível. Então, não tem como falar de segurança alimentar sem falar um pouquinho de soberania alimentar. Pode passar, Leon. Como disse a Jussara, né, a segurança alimentar, ela consiste mesmo na realização da alimentação de forma regular e permanente, com qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, né, que tenha práticas promotoras de saúde, que respeite essa diversidade cultural, seja ambiental e cultural e economicamente sustentável. Né, hoje a gente está falando de uma política de segurança alimentar, né, organizada dentro do Brasil, né, através de uma lei orgânica. Pode passar. E que afeta, né, então, assim, que traz esse paradoxo da alimentação. Então, a gente sai de uma situação de fome e acaba se apropriando de uma alimentação que tem uma má nutrição, né? Aqui eu trouxe o exemplo dos ultraprocessados, mas como o Leandro falou e a Jussara também, não é só, né, o ultraprocessado, mas é a forma como o tipo de insumo que você utiliza nessa produção, né? Então, o quanto a gente está bem nutrido ou mal alimentado. Pode passar. Porque a gente vive uma condição social, econômica, em que o alimento custa muito caro, né? Então, a gente, né, por exemplo, eu trouxe aqui um dado de 2018, onde a gente tem 43 milhões de pessoas no Brasil que têm insegurança alimentar grave, né? Que está afetando aí famílias com crianças principalmente. Pode passar. Que aí a gente isso e por que isso acontece? Porque o custo dessa alimentação ela é muito cara, né? Então uma dieta, né, uma alimentação que
a gente tem a capacidade de absorção de energia, ela custa 90 centavos na América do Sul. Agora, uma dieta saudável que tem a quantidade de nutrientes e uma diversidade adequada, ela custa mais de 3 dólares, né? Então, quanto isso custa no Brasil? Pode passar. Considerando, né, então, uma dieta saudável a 3 dólares, o dólar a 5,60, uma dieta saudável por dia, por pessoa, custa R$20 aproximadamente, né? Em um mês, 630, para um salário mínimo de R$1.100, uma dieta, ela é mais da metade do salário de uma família, né? Então, é exatamente com esse paradoxo, pode passar, Léo. Olhando um pouco, né, para dentro da nossa renda, né, então a pesquisa de orçamentos familiares mostra o quanto a gente consome para dentro do nosso orçamento familiar, 17,5% gasto com alimentação e na mesma medida 36,5% com habitação, o quanto o impacto desse custo do alimento tem na qualidade que a gente consegue proporcionar para a família. Pode passar. E por isso a gente propõe, então, um projeto que tem o objetivo justamente de baratear o custo desse alimento. Pode passar. Que a gente chama de Campinas Cidade Apetitosa, que tem agricultura urbana com a perspectiva da promoção das pessoas, das famílias, e aí com toda a multidimensionalidade, né, que a agricultura urbana traz, entendendo essa produção como tecnologias sociais, então elas são a apropriação de um conhecimento popular, se juntando com uma tecnologia acadêmica e com uma elaboração, e é muito interessante a gente trazer essa discussão para a aquaponia, porque, no meu entendimento, ela é exatamente a junção, né, de uma prática extremamente possível de ser reproduzível, né, e que tem um conhecimento baseado no que a gente falou anteriormente, nessa cultura alimentar, então naquilo que a gente pode produzir, com uma técnica, né, com um tipo de entendimento, com uma qualificação dessa forma de produção, com eficiência. Pode passar. E então, né, entendendo que é a mudança possível, né, essa agricultura urbana agroecológica sustentável, com foco na cooperação comunitária, com a formação de uma rede solidária e valorização dos conhecimentos tradicionais. E essa rede solidária a gente vê exatamente na execução desse projeto do SEI. A proposta de agricultura urbana, ela abarca 14 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, pode passar. Então, eu acho que significativamente, né, a execução de um projeto é muito efetivo e eficiente, pode passar, no qual a gente, então, tem o objetivo de estruturar a administração pública, então, para o fomento da promoção da agricultura urbana, entendendo que para a administração pública já tem várias frentes e secretarias que têm muitas possibilidades, né, então não é criar uma grande outra estrutura, mas sim utilizar a estrutura que já tem, com equipe técnica, processos e competências, né, para desenvolver um trabalho desse, com a perspectiva de regulamentar esse programa como um programa de agricultura urbana. Ele né, no Brasil, a política de agricultura urbana ainda não é regulamentada, mas a gente já tem municípios e estados que isso já está bastante avançado, com a implantação aí de um projeto piloto de uma horta comunitária e 4 hortas institucionais. Elas são na região do Florence, exatamente com o objetivo, aí com o trabalho que vocês estão vendo, a gente vai perceber, isso vai ser muito claro, de essas hortas institucionais, exatamente de formar essa rede, da gente ter espaços para além de produzir alimentos, que a gente possa ter um espaço educativo, que a gente possa fazer todas as discussões, né, vinculadas a essa produção. E também, junto desse projeto, criar um laboratório de tecnologias sociais, aí vinculado, né, à questão da produção agrícola, que a gente tem bastante a perspectiva de ter um espaço, mas também de ser um laboratório integrado. Então, né, eu acho que o SEI já é uma ponta desse laboratório, né? Pode passar. A gente faz isso para dentro, né, da secretaria e da prefeitura com uma metodologia de elaboração de projeto, com diagnóstico, com essa busca, com liberação de área, com captação de recurso, com uma parceria bastante interessante com o Instituto Federal, né?
E desse ponto é bastante importante com a criação de um grupo de trabalho. Pode passar. Esse é o espaço, né, que a gente iniciou. Pode passar. Essa é uma das reuniões, né, esse GT, né, de hortas comunitárias, exatamente focando nessa articulação, com o objetivo de fazer a implementação, de fazer a discussão da regulamentação. Então, um projeto que tem o foco na ação comunitária, no desenvolvimento social, com bastante integrantes no GT, inclui o Leandro, que compõe também, junto com a PUC. Então, alguns parceiros que realmente foram se aproximando e que têm objetivos em comum. Pode passar. Esse processo também, né, desenrolou num acordo de cooperação entre a Prefeitura e o Instituto Federal para o desenvolvimento e a implementação de um curso EJA, com foco em agroecologia, que o objetivo é exatamente capacitar a população para desenvolvimento dessas práticas. Pode passar. E aí, um exemplo do que é nessa nossa proposta da Escola Apetitosa, e eu acho, entendo, assim, e percebo que essa escola, assim como toda escola, ela é para além dos muros, né? Então, a oportunidade de difundir essas práticas, eu acho que acabou. Acho que o finalzinho são só as referências. Mas, finalizando, então, a gente entende que o desenvolvimento desse projeto é uma possibilidade de baratear o custo do alimento, facilitar o acesso das famílias em vulnerabilidade, né? A gente sabe que o periurbano, né, do município, ele é desabastecido do alimento in natura. Acredito que a gente tem uma estrutura muito possível e um momento também bastante interessante, né? Essa discussão da agricultura urbana não é recente, né? Mas a gente tem hoje um apelo social, cultural, né, com empresas como a Aquanature aí trazendo uma perspectiva mesmo de uma produção mais alinhada, com um sistema sustentável. Então, eu acho que, para além, né, eu acho que a gente tem uma nova rediscussão do sistema produtivo. Então, eu entendo que esse é um grande momento. Parabenizo o trabalho de vocês, do Leonardo, né, do Leandro também, que, né, generosamente também se colocou à disposição, e estou bastante feliz de conhecer a Jussara e conhecer um pouquinho desse trabalho mais técnico aí da aquaponia. É isso. Legal, muito obrigado. Eu vou passar para vocês uma apresentação, né, que eu filmei hoje, lá no sistema que nós montamos, né, para vocês verem um pouquinho como que ficou o espaço. É um espaço de 36 metros quadrados e que tem um planejamento para produção, né, de 40 hortaliças por semana, né? Então, a gente consegue aí atender até 40 famílias por semana. Eu acho que é muito alinhado, né, com o que a Mariana trouxe, porque ao mesmo tempo que a gente vai estar alimentando as famílias, a gente vai estar também mostrando para as crianças esse processo e fazendo com que as crianças participem desse processo, né? Você, além de alimentar as famílias, você está alimentando o conhecimento deles, né, Léo? Também, sim, né? E mostrando a possibilidade, né, desse mesmo projeto ser realizado em casa, né? Olá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês o sistema de aquaponia do SEI, que é um sistema que une a criação de peixe com a plantação de hortaliças. Aqui nós temos o tanque dos peixes. Nesse tanque nós temos aproximadamente 60 peixes, né? Logo em seguida nós temos o decantador, né, onde ficam as fezes dos peixes. Os peixes produzem amônia e nesse biofiltro, esse segundo tanque, a amônia é transformada em nutrientes, em nitrato, né, que é nutriente
para as hortaliças. Nesse tanque nós colocamos as bombas, né, que bombeia a água para o sistema onde estão as hortaliças. A água que sai lá do sistema, né, do biofiltro, é bombeada para cá, e aqui estão as hortaliças que nós plantamos. Aqui cabe quase 200 hortaliças que a gente planta em ciclos de 40. Né? Então a gente consegue aí, por semana, estar colhendo 40 pés de alface e 40 hortaliças aí. Nessas sementeiras são plantadas as sementes, né, que quando chegam desse tamanho são colocadas ali na nossa bancada para que possa estar recebendo a água que vem do sistema aí de aquaponia. Esse é o sistema que nós montamos, né? E assim, o custo desse sistema, nós customos uma feijoada que nós fizemos, né? E aí eu quero aproveitar para agradecer aí as cozinheiras do SEI, né? Foi uma feijoada, teve inclusive uma versão vegana da feijoada, né? E aí a gente conseguiu montar esse sistema com a colaboração também do Leandro, né? E hoje ele já começou a produzir, né? Nós já tivemos aí as primeiras famílias que receberam os alfaces, né? E a ideia é que a gente se aproxime ainda mais aí da comunidade. Tem algumas perguntas, eu vou estar colocando aqui na tela para vocês e lendo, e aí quem se sentir à vontade de estar respondendo, né? Uma observação, nós temos aqui pessoas participantes do Pará, do Ceará, da Bahia, né? Tem gente aí do Brasil inteiro. Eu queria até agradecer, o professor Caracol aí mandou uma mensagem. Obrigado, professor, colega da PUC, está aí conosco hoje. Obrigado pela participação. Legal, ó. O Rafael Tavares, ele pergunta a partir de quantos metros quadrados vale a pena a aquaponia, né, ao invés da piscicultura com hidroponia? Então, eu vou responder, Rafael. Piscicultura com hidroponia é a aquaponia, tá? É a junção dos dois. Então, você está falando de aquaponia. Então, a pergunta é em quantos metros quadrados, né, você consegue ter uma boa renda? Aquaponia, a gente consegue, como bem o Léo citou, colocar no quintal da nossa casa, como segurança alimentar para as famílias ter um ciclo, né, de peixes e plantas tirando semanalmente. E você consegue também ter um sistema de aquaponia em muitos metros quadrados, né, fazendo fazendas urbanas, né, fazendas produtivas, para conseguir tirar, além da sua alimentação, a sua renda. E independente do tamanho que você tem, você pode começar a produzir no sistema de aquaponia, desde pequeno a grande porte. É rentável a partir de um sistema de médio porte de 4 a 8 bancadas, que isso dá, em média, 210 a 300 metros quadrados. Você consegue ter uma renda aí de 8 a 10 mil reais no mês. É claro que você precisa ter uma técnica muito apurada, entender muito bem a técnica, porque, como eu disse lá no começo, envolve 3 ecossistemas que precisam estar muito alinhados para você conseguir tirar a sua produção sem perda ou minimizando as perdas. Mas agora você pode tirar, né, em grandes 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, dependendo muito. Eu aconselho sempre a qualquer cliente ou qualquer aluno que nós temos no sistema de aquaponia, né, nos nossos cursos, a começar como o Léo começou, com o sistema minimizado, para você entender a técnica, entender a necessidade de cada ecossistema e conseguir aprender desde sempre a fazer o seu escalonamento. O Léo está fazendo um escalonamento com uma bancada de 6 metros
com capacidade produtiva de 192 plantas, ele consegue beneficiar 30 famílias colhendo 40 plantas semanalmente. Então, uma pessoa que quer começar a sua renda, consegue começar uma renda com uma bancada de 6 metros. No caso, você consegue ter alimentos e consegue vender para sua vizinhança, para mercados próximos, né, com a aquaponia. Então, a aquaponia, ela se encaixa a qualquer molde. Jussara, posso dar? Pode sim. Eu gostei bastante do que a Mariana colocou aqui, queria fazer um adendo, né, na questão do custo, né? Quando a gente fala de custo de produção, né, se a gente imaginar que o produtor, ele vai ganhar, mas também, né, o Ceasa aqui pra gente, pelo menos em Campinas, tem que ganhar, né? Aí o supermercado tem que ganhar, tem os custos, tem os, enfim, né, tem toda essa questão de manutenção. E aí vai chegar para o consumidor final, né? Esse produto, ele tem um valor agregado, né? Não adianta a gente querer falar que não vai ter. Então, essa questão que ela colocou da minimização dos custos é extremamente importante quando, né? E é uma das ideias que eu sempre tive lá, mostrando para os alunos que a produção descentralizada, principalmente de alimentos in natura, frutas, legumes, verduras, esses alimentos, eles, né, deveriam ser mais, essa produção descentralizada de alimentos, deveria ser mais difundida para melhorar a questão nutricional e diminuir o preço. A venda direta, tanto o produtor vai ganhar mais, bem mais, isso experiência própria, que a gente já compartilhou, né, Mariana? Lá em Piracicaba, a gente participava de grupos de consumo sustentável, a gente pagava metade do valor e o produtor ganhava o dobro. E é possível isso, entendeu? Então, um vizinho tem uma hidroponia, uma aquaponia, ou uma horta comunitária como do Florence, tanto aquelas pessoas que estão produzindo vão ganhar o dobro do que se tivesse vendendo para o Ceasa ou, né, mesmo para o supermercado, por ter que todo mundo ganhar, né? Isso a gente vive num sistema capitalista e que tem, e é assim que funciona, a gente tem que ter lucro, né, e tem que sobreviver, né? Então, esse custo na venda direta é minimizado, e é real, e isso é real, tá? Então, pode falar, Jussara, obrigado. Desculpa te cortar. Isso, é que eu fico assim para falar, mas eu vou te falar mais ainda, abrindo uma discussão bem saudável para nós. Imagina, acho que as pessoas por aí fora não sabem o quanto de alimento é desperdiçado porque não chega na mesa do seu consumidor, ou que demora ciclos. E todo mundo sabe que as hortaliças têm um ciclo, né? É perecível. E tem um ciclo muito pequeno, né? Isso. Então, até chegar na mesa, o quanto de alface, o quanto de cebolinha, o quanto de qualquer folhosa, tomate, vai ser desperdiçado. E eu digo, isso em proteger, né? Mas o custo mesmo, você não tem custo para você percorrer longos caminhos para a entrega desse material, você não tem custo de energia, você não tem custo de gasolina, você não produz, e tem muitos ciclos assim a se discutir, né? Desculpa estar te interrompendo. Não, é isso aí, é perfeito. Essa questão da minimização é para todos os aspectos, âmbitos, energético, e pode ter certeza que cada pé de alface, né, Jussara, cada pé de alface desperdiçado vai ter um custo para o Ceasa fazer, né, enfim, a compostagem agora, não sei se a Mari quer falar, Mariana, sobre essa questão, né, que agora a ideia é utilizar esse produto minimamente, criando um subproduto composto orgânico, mas mesmo assim, ele vai estar no custo do alimento. Não adianta, o produtor, o Ceasa, não vai perder. Já produziu, já está lá, o custo já existe. Então, aqueles 10 pés de alface vão ter que compensar os 5, né? E o custo dos 15 vão ser transferidos para somente os 10. E está lá dentro, entendeu? Então, quando a gente compra algo que a gente vai comer só, né? Ou
vai lá direto na horta e compra aquele, né, direto e consome e não tem essa perda, aquele alimento ele vai ter o custo dele só, né? Então vai ser mais barato e não vai ter um custo de outros produtos que foram perdidos no processo, né? É uma perda que acontece, inclusive, no momento da produção, né? Então, antes mesmo desse alimento sair e chegar até a mesa, e por isso que eu acho que o entendimento do processo educativo, né? Da gente entender o tipo de alimento que a gente come, como ele é produzido, como ele é distribuído, né? De que forma isso empodera, né, a população a também a saber utilizar esse alimento. E tem um outro aspecto, né? Mesmo essa cadeia produtiva e a disponibilização desses alimentos, ela não tem a oferta de tudo, né? Então você não consegue ter uma Ora Pronobis, você não consegue ter uma Punk, você não consegue ter uma Breudoego, enfim, outros alimentos que, né, não tem para vender mesmo no supermercado. No mercado como um todo, né? Então, porque são alimentos realmente que são ricos, entendidos né? como ato, né? E são ricos, né? No momento pós-pandêmico, a gente, né, tá passando por esse processo, a gente vai ter né, já está vivendo um impacto na economia, né? Isso tende a se acirrar, então a gente realmente precisa pensar em sistemas mais sustentáveis, né, uma forma de consumo mais sustentável, e aí ampliando para todos os aspectos, mas, como disse Galiano, a autodeterminação começa pela boca, né? E também em alternativas, né, para que esse impacto seja reduzido, principalmente nas famílias que acabam sendo mais afetadas pelo sistema de desigualdade. Mariana, e uma coisa, isso é claro, todos os alunos falam, Leandro, então a produção de alimento é a que mais consome agroquímico, agrotóxico, enfim, né? E químicos em geral, né? Não só para combate pesticidas, né? Enfim, inputs geral, né? Quando a gente fala de punk, você tocou num ponto super interessante, né? As plantas, elas estão adaptadas, então a quantidade de infestação de algum inseto ou fungo, né, nesses alimentos mais tradicionais, esquecidos muitas vezes no processo de alimentação, aqui, pelo menos aqui no nosso país, né, que a gente tem conhecimento, eles foram esquecidos, não que não existisse, não que é novo, é algo muito antigo, né, e que numa determinada época aí foi esquecido e foi substituído, por exemplo, pela alface ou pela rúcula, enfim, né? E na maior parte dos alimentos existe a possibilidade de redução desses químicos, tanto por ser menos seletivo, né? Assim, menos exigente nutricionalmente falando, serem até mais nutricionalmente adequados, né? E não exigirem nada de proteína. Entende? Assim, é um sistema que muito pouca gente conhece. E não vai conhecer se a gente não divulgar. Então, o que o Léo está propondo aqui para a gente hoje é extremamente importante, né? De mostrar que é possível integrar o sistema, seja aquaponia, seja horta comunitária, descentralizadamente tem uma minimização desse input, desse impacto de agroquímico que a gente está produzindo, até um inseto sair daqui e ir para outra horta, vai demorar, ele pode se perder pelo caminho para não falar, vai dificultar o inseto passar de uma horta para outra por estar, né, distribuído na cidade, ao invés de estar concentrado num local só, então tem só benefícios, né? E aí, assim, agora eu vou fazer pergunta também, porque assim, eu acho que é uma questão bastante importante. A gente está falando do custo, né, e do desperdício. Eu queria que, Jussara, e você também falasse um pouquinho sobre o custo da água, né, efetivamente no sistema de aquaponia e de hidroponia, o quanto isso impacta, se comparado a uma produção comum. Acho que também é legal a gente... Perfeito, Jussara, contigo aí. Claro. Como o sistema é de recirculação, a gente tem uma economia de 90% de água. Então, onde é que a gente vai repor essa água? O que evaporou, né, do meio ambiente e o que essas plantas absorvem. Então, a gente consegue ter economia de 90%.
Geralmente, um sistema de aquaponia, ele tem um custo de 20 centavos a 40 centavos de cada pé de hortaliça. Então, ele é muito econômico. Energia, todas as bombas é feita em bomba submersa. Então, esse sistema já enxuga mais um pouco. Então, o sistema em si, a gente já consegue ver uma economia grandemente. E toda a parte de recirculação do sistema, ele tem 24 horas nutriente para as plantas, através do condutor água, no meio aquoso. Então, as plantas conseguem absorver, a gente consegue diminuir o tempo de produção, diminuir também toda a parte de custo de produção para nós. E eu acho que quase que, talvez eu não tenha visto nenhum sistema que tenha economia de 90% de água para produzir em grande escala, né, em perímetro urbano. Então, eu desconheço. Eu, Jussara, desconheço um sistema que tem tanta economia assim. Se a gente pensar, né, Jussara, só pensando assim, quando a gente tem uma hortinha no quintal, certo, Mari? A gente tem uma hortinha no quintal. Você consegue dar água para a planta só o que a planta precisa ou você joga um pouquinho no solo? Você não tem esse equilíbrio, né? Você não tem como dosar. Né? Vamos imaginar um gotejamento, né? Falando agronomicamente agora. Gotejamento é um sistema econômico, né? Porque você vai colocar exatamente próximo, exatamente difícil, mas próximo ao sistema radicular da planta. Então, o sistema menos... a pegada hídrica é muito melhor do que a pegada hídrica de um sistema de irrigação em área total. Aspersor, por exemplo, jogando água em área total. Só que quando a gente fala, né, de consumo de água, tanto o solo evapora, quanto as plantas transpiram, certo? Então, você está colocando água ali, e o solo, ele está evaporando a parte daquela água, antes da planta conseguir consumir essa água, né? E no sistema aquapônico ou hidropônico, né, a água que sai do sistema, ou é a água que a planta transpirou, certo? Que saiu depois dela ter absorvido a água e os nutrientes, né? Crescido, transformado em biomassa, né? Então, um sistema rápido, efetivo, porque tudo que tem ali ela vai consumindo, diretamente vai crescendo, a planta para crescer ela tem que evaporar, tem que transpirar, né? Tem que absorver nutriente, fazer fotossíntese e crescer. E a água restante que ela não consumiu, volta para o sistema, entendeu? Então, o que sai do sistema é o que fez a planta crescer, ponto. Ou, um pouquinho, né, sempre sai do sistema dos tanques de peixe, né, que é o evaporado. Se você tiver um sistema com cobertura, minimizando esses impactos, a maior parte da água perdida, não que toda a água, ou que não exista evaporação, né, de tanque. Não, existe, só que a gente consegue minimizar ao máximo, tá? Então, é o sistema mais efetivo quanto à pegada hídrica, né? Pensando em água. Uma pergunta do Anderson. Ele pergunta que mesmo os peixes recebendo ração industrializada, é possível afirmar que os alimentos produzidos pela aquaponia são orgânicos, já que não fazem uso de defensivos agrícolas, né? Só uma parte, né, do nosso sistema, a gente está pensando, planejando, de fazer com que a alimentação do peixe também seja produzida pela gente, né? De plantar as plantas que depois a gente pode transformar em ração para os peixes. Mas aí eu deixo a pergunta para os especialistas se pode ser considerado como orgânicos. Tá. A ração, sim, né? Ela tem transgênico e ela é a primeira porta de nutriente dentro do sistema. Porém, nós temos 2 filtros eficientes. O primeiro é o decantador, onde vai ficar o dejeto dos peixes, e uma água muito límpida vai para um sistema biológico. E vai fazer 2 transformações, como eu expliquei no começo. O primeiro, transformar a amônia no ciclo do nitrogênio para nitrito e posteriormente em nitrato.
Na segunda conversão, chamadas bactérias Nitrobacter, nessa segunda conversão, ela transforma qualquer matéria, qualquer alimento que esteja dentro do seu sistema em matéria orgânica. Essa segunda transformação. E essa é uma discussão muito grande, que se tem ainda e pouco estudada. Então, quando a gente se transforma dentro do sistema de aquaponia, a gente entende, porque nós somos educados, nós não entendemos o sistema, nós procuramos entender um pouquinho do que acontece em cada ciclo. Então, quando a gente entende que há uma segunda conversão pelas bactérias orgânicas, elas fazem todo e qualquer alimento dentro do sistema transformar em orgânico. Então, lá nos Estados Unidos, Austrália, em outros sistemas internacionais, a aquaponia já é reconhecida como orgânico. Só que para nós, no Brasil, infelizmente, por não ser um suporte em terra, em solo e sim em água, qualquer sistema de aquaponia, mesmo que provado, ainda vai ter um muito longo caminho para ser benefício como um nome selo orgânico. Então, de qualquer maneira, o nosso caminho ainda é árduo. Nós, aquaponistas, e nós, quanto empresa, onde nós fornecemos esse material e facilitamos chegar ao sistema de aquaponia para as pessoas que querem ter renda, nós falamos que esse sistema é agroecológico e não taxado um selo orgânico, justamente para não ter essa discussão que envolve muito, mas muita ciência. E pode sim, Léo, já falando da sua questão, você pode sim, mas como suplemento. Por quê? A ração, os peixes necessitam, para formar a musculatura, que é a carne nossa, ele precisa sim de ração. A suplementação verde é suplementação, mas você deve usar a ração e suplementação. Se você fizer uma engorda de peixe somente com ração verde, ele não vai ter um crescimento ideal para atingir a sua biomassa necessária para suprir o seu sistema de aquaponia. E isso também está em discussão por um pesquisador que, inclusive, a gente fornece alguns dados para eles, chamado Simon Golder. E ele também está discutindo sobre orgânico e sobre ração propriamente para o sistema. Porque na aquaponia, a gente dá ração aos peixes, né? A gente faz essa água como nutriente para as plantas, né? E então a gente precisa, sim, alimentar os peixes perfeitamente, senão a gente não vai atingir a biomassa necessária. Legal. A Vanessa está perguntando se pode outros animais aquáticos além dos peixes. Sim, eu falei lá no começo também que camarão vai muito bem e nós temos clientes que fazem recirculação em sistema de aquaponia com rãs, que também libera amônia. Esses são os dois corriqueiros. O sistema de aquaponia, você pode fazer um policultivo, ou peixes e camarão, ou rã com tilápia, com peixes, em sistemas diferentes, porque a rã e peixe, eles são dois ambientes diferentes, mas a tilápia, né, o peixe, pangáceos, que a gente trabalha bastante também, ornamental, também vai bem com camarão. Ô, Léo, pode sim. Só complementando aquela primeira pergunta que a Jussara colocou, eu até falo para os alunos, Jussara, assim, todo mundo fala, mas o orgânico. Essa discussão de certificação fica a segundo plano, galera. É muito burocrático, a gente sabe, nosso país é muito burocrático. O importante é a gente saber a questão nutricional, a procedência, o que você colocou, da onde está vindo, se está aplicando defensivo na folha direto, porque certificação é um ponto que ainda é algo a ser muito bem estruturado, ainda é muito burocrático. Alguns outros países, né, a Austrália é bem mais desenvolvido nessa questão aí, quanto à permissão ou não, né,
mas se atentem às questões nutricionais, diversificação alimentar, procedência. Se você sabe que você colocou lá, que garantia melhor que essa do que um selo? Às vezes tem o selo e às vezes não é aquilo, entendeu? A gente não tem a visão todos os dias, né? Mesmo do produtor orgânico. E eu te falo mais ainda. Eu te falo sabor, frescor. Eu tenho cliente, hoje na Aquanature nós estamos trabalhando de novo com produção. No começo da Aquanature nós começamos a trabalhar com produção. Nós embicamos para oferecimento de cursos e materiais, porque era um mercado necessário, que ainda se estava conhecendo a aquaponia. Mas hoje, depois de 5 anos, nós começamos a produzir. Antigamente, nós doávamos toda a produção que nós tínhamos. E aí, um foi chamando o outro, conhecendo a qualidade do produto aquapônico. Hoje, nós ampliamos. Quem aí, vou dar um parênteses, quem é o seguidor da Aquanature, quem conhece o canal da Aquanature, já está vendo lá. Ah, claro, né? Você não conta. Poxa, você já deve ter visto, então. A gente está ampliando. Por quê? Porque os nossos clientes sempre falam, o gosto é diferente. O gosto do alface de aquaponia é diferente. O gosto do cheiro verde, o gosto da fruta, a gente já fez tomate, já fez pimenta, é diferente. Então, muito mais que você bem falou, de selo, porque gera uma economia, né? Gera uma produção rentável, tudo bem, mas nós temos que desmistificar a produção, nós temos que nos educar para aquilo que nós estamos comendo, aquilo que nós estamos produzindo e como estamos produzindo para ter mais benefícios. Nós temos que tirar todo aquele preconceito que nós fomos crescidos nesse meio, né? E hoje tem muitos outros benefícios que nós precisamos entender e captar e absorver aquilo. Ô, Jussara, essa foi a questão, a Mariana está de prova. Nesta última reunião, houve uma discussão, né? A gente fez essa discussão se o alimento da aquaponia tem um sabor diferente e deu o que falar, né? Não foi mais? É verdade. Com certeza. Eu queria até comentar um pouquinho uma mensagem da Elisa, né? Ela falou do movimento Slow Food, e sim, né? É um movimento bastante interessante que ela pediu para eu falar para vocês. Muito bem. Prazer, Elisa. É um movimento que tem a perspectiva educativa, né? Vem na contramão do fast food, né? Exatamente com essa perspectiva da produção e da forma de consumo. É um movimento internacional, acho que começou na Itália, mas tem representantes em Campinas, inclusive, né? A gente tem alguns representantes no Brasil, eles fazem alguns eventos, tem um material educativo também bastante interessante, e de apropriação cultural a respeito do alimento, aí ao redor do mundo. Vale a pena dar uma olhada. E no caso de Campinas, os representantes também estão muito próximos das comunidades que sustentam a agricultura, né? As iniciativas de CSA. Então, com essa perspectiva de você criar grupos de consumo que incentivem a produção. Então, sim, eu acho que o movimento Slow Food, ele também é um grande movimento para a gente se espelhar e aprender bastante com eles. Tem uma pergunta da Valéria, né? Se o investimento é muito grande. Eu já pontuei, né? Dependendo muito do tamanho do sistema. É claro que qualquer coisa que você vai começar do zero tem um custo. Não tem como. E o custo vai depender mesmo do tamanho de produção que você vai precisar. Nós temos sistemas pequenos que custam em torno de R$450, que é o domiciliar. Há sistemas de cama de cultivo, que você pode fazer caseiro com o que você tem dentro de casa, ou seja, você não vai usar praticamente quase nada de gasto, né? Que acho que na rede aí tem bastante coisa disso. Mas quando você quer sistema de comercial em grande, pode transformar uma empresa, o valor de qualquer empresa que saia do zero, tá? Então, precisa sim fazer um projeto, né? Desenhar a sua perspectiva do que você quer de produção
e entender todo o investimento. Isso é necessário, tá? Tem a pergunta do Rafael, se independente do tamanho dos peixes, a nutrição das plantas fica constante, com a mesma qualidade, gerando o padrão de alimentos. Isso é uma boa pergunta também, Rafael. Talvez o Rafael é um dos seguidores nossos no bate-papo de aquaponia, porque ele envolve muita técnica aí. O tamanho do peixe, ele tem grande importância mesmo. Como eu discuti com o Léo no começo, esses peixes pequenos, alevinos, juvenis, ele tem uma carga de diferença muito grande de peixes com quilos. Então, a gente faz aquaponia com biomassa, quilos de peixe, porque vai me gerar grande carga de nutriente para as minhas plantas. Se você começar um sistema de aquaponia e vai colocar já a sua carga inteira de produção vegetal, e começando com alevino, as suas plantas vão ter deficiências nutricionais. Então, sim, é uma ótima pergunta, você precisa ter quilos de peixe, biomassa convertida em nutriente para as plantas. Isso é uma pegada de dimensionamento de sistema. E para quem não conhece, vou fazer um merchan da Aquanatura, se me permite, nós temos um curso de aquaponia que a gente ensina toda essa técnica, tá? É importante você perguntar isso. O pessoal quer fazer sistema de aquaponia em escala grande com lambari. Lambari tem 46 gramas, 45 gramas o adulto. Ele não vai te dar uma carga de amônia necessária para você nutrir 500 plantas, 600 plantas aí em um sistema, porque ela vai ter deficiência de nutrientes posteriormente. Ô Jussara, até foi um colega, cliente, companheiro aí nosso que a gente pensou num sistema para ele também. Até você deve ter visto, ele cotou, ele tá lá pensando como que ele vai fazer isso. Mas... Olha, quem cota é a Natália, então eu talvez eu não tenha então, visto ele. mas com não, vocês não tenho também, visto. né? Tá bom. O que a gente pensou, e aí é até uma pergunta para você. É possível fazer em sistemas, no mesmo sistema, em tanques separados, para manter a carga usando a tilápia, para manter esse processo, esse ciclo, e quem quer ter o lambarizinho, gosta, enfim, né? Se vai ter coragem, até é uma questão, né, Léo? Se tem coragem, depois você pega né, fica pegado, né, quando é pequeno, enfim, se tem coragem. Mas, independentemente disso, de abater, eu digo, tá, os peixes, é possível fazer a criação do lambari, desde que você tenha um outro tipo de peixe que cresça, que dê o aporte nutricional. Então, Leandro, quando a gente faz um projeto, a gente desenha ele muito bem feito, exatamente para as plantas não sentirem a falta da carga nutricional necessária para o seu ciclo. O ciclo dos peixes são de 6 a 8 meses para atingirem o seu tamanho exato. As plantas é de 30 a 35 dias. Então, quando a gente desenha um projeto para cliente, a gente vai perguntar, primeiro, duas questões. Qual é a necessidade dele, em questão de produção? Segundo, qual é o seu mercado? Qual é o seu mercado desenhado? A maioria das pessoas que chegam até nós é desenhado o mercado para vegetal. Então, a gente faz um escalonamento. É claro que ela pode tirar, porque a aquaponia tem esses dois produtos, não tem como, né? Você não se beneficiar do segundo produto, que é os peixes, mas a gente desenha exatamente para não ter essa deficiência. E para você projetar, você tem que entender muito bem o sistema de aquaponia, porque a gente interliga tanques, interligas toda a parte de hidroponia. Interligado. Isso é dosado um filtro, isso é dosado biomídia, isso é dosado bomba de oxigenação e bomba de irrigação. Então, é um belo de um projeto a se pensar. Quem quer ter lambari para consumo, lambari para pesca esportiva, pode ser em um sistema à parte, né? Claro, interligado, mas à parte, porque não vai dar suporte nutricional às suas plantas, a não ser que você tenha um sistema caseiro, corriqueiro, pequeno, porque a gente faz até com Kingyo, em cama de cultivo menores. Aí sim, tranquilamente. Mas quando a gente se fala em sistema comercial de aquaponia, não.
A gente tem que entender muito bem esse projeto, senão o tiro sai pela culatra, como diz, né, o ditado popular. Exato. O Mauri coloca que a aquaponia é uma ampla até para aprendizado, né, e deveria ser incentivado em todas as escolas, já que envolve química, física, biologia, matemática. Até vou mostrar uma imagem aqui para vocês. A gente faz acompanhamento da qualidade da água semanalmente. Então, todo domingo, eu não sei, pega uma amostra de água, e aí vai eu e minhas filhas, a gente aproveita e já faz a festa lá, né? E A Carlinha já tá querendo fazer química já, eu acho, hein, Léo? não, ela logo ela vai para esse lado, viu? Aí, ó, ela aí, ó. Né? Então, a gente faz o teste da água, a gente acompanha o pH, acompanha o oxigênio da água, acompanha o nitrito, né, e amônia, e também o ferro na água, né? E é interessante que o complemento de ferro, ele pode tanto ser colocado diretamente, né, que é lato de ferro, mas também através do sistema de compostagem, que foi dito aqui, né? A gente está criando um sistema de compostagem lá, então o chorume do sistema de compostagem, ele é rico em ferro, e ele pode ser acrescentado aí no sistema. Léo, seus parâmetros estão perfeitos, já olhando. e complementando o Mauri, a gente tem sistemas em escolas que eles se beneficiam desde alimentação saudável, entender a criança entender a importância da sua alimentação, com certeza, química, perfeito, entender a saúde dos peixes em biologia, química, perfeitamente, física, porque toda parte envolve gravidade, envolve ambiente, toda parte, botânica, arquitetura, matemática, e assim, trilhões e trilhões. Eu vou fazer um apelo. A gente tinha nós tínhamos alguns projetos dentro de universidades. A universidade tem uma escassez de entendimento da riqueza do sistema de aquaponia para quem ainda está dentro, né, estudando para sair com um conceito inovador de produção. E isso é desde escola à universidade. Então, a gente consegue ter um suporte imenso de aprendizado, imenso. E escolas, universidades, se atentem, porque os seus profissionais estão saindo sem entender como produzir sustentável e um sistema inovador que o Brasil ainda está caminhando e tem muita coisa para estudar ainda. E aí eu acho que entra na pergunta que a Vanessa fez, né? Como podemos envolver também as crianças para além do consumo, né? Que é essa proposta educacional aí, né? De sensibilização, né? Que pode começar, né? Ali com as crianças dos 6 a 14, mas ir até a faculdade com a produção também de novos conhecimentos. A Marisa é nossa coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, né? Ela coloca que o sistema, ela tem acompanhado bem de perto, ela participou aí da doação dos alfaces esses dias, né? O sistema é tão apaixonante que dá vontade de ter em casa. Os peixes trazem uma harmonia ao ambiente sem igual. E a produção de hortaliças garante a nutrição sem medo de agrotóxicos, né? Com certeza. Com certeza. Prazer, Marisa. E obrigada por estar aqui conosco, né? Nessa causa tão nobre. Nós temos um padrão de sistema de aquaponia domiciliar, exatamente para isso, para 2 conceitos. A pessoa que quer comer saudavelmente, né? Que quer ter toda a parte nutricional garantida, saber do que você está comendo, como bem o Leandro disse, e também segurança alimentar. Nós temos projetos
ainda em estudo, ainda em adaptação, em colocar cada sistema padronizado domiciliar em cada casa que tenha uma segurança alimentar nutricional baixa, que não tem esse alimento garantido ali na sua mesa. Então, esse sistema é de 1,40 m por 1,40 m, produzindo 42 plantas e de 10 a 20 quilos de peixe, dependendo da carga, né, de alimento da sua família, e a gente desenha todo o ciclo de segurança, tanto colhido, reposto, peixes e plantas, para que toda a família consiga ter um sistema de aquaponia. O Léo pode falar para nós, quanto tempo, Léo, você perde para fazer a manutenção do seu sistema? Em um sistema de 192 plantas. Um sistema de 42 plantas é dar comida para os peixes e, corriqueiramente, fazer a manutenção ali do seu decantador. Então, uma família não teria preocupação com o seu sistema de aquaponia e tendo 42 plantas e 10 a 20 quilos de peixe para você consumir toda semana. Então, sim, nós padronizamos um sistema domiciliar. E eu acho que, assim, só complementando um pouquinho desse aspecto educativo, só o fato das famílias e as crianças em projetos escolares, assim, ter contato com a forma de produção, né, ter a possibilidade também de interferir nessa produção. Então, mesmo num plantio comum, né, isso já altera completamente a forma de se alimentar, né, e também traz uma ressignificação. Eu vou dar um exemplo do meu filho, que outro dia ele me falou assim, mamãe, qualquer coisa, ele tem 5 anos, qual que é a coisa mais importante do mundo, você sabe? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, é o supermercado. Aí ele complementou, porque é lá que a gente compra comida, né? E assim, na simplicidade, ele traz para a gente exatamente o paradigma que a gente vivencia, né? Então, aí eu perguntei assim para ele, eu falei assim, mas aonde que a gente, o supermercado vende comida, mas da onde que vem a comida? Ah, vem da terra. Eu falei assim, então qual que é a coisa mais importante do mundo? Ah, então é a terra. Então eu acho que né, fazer esse retorno, né, ressignificar as devidas importâncias, né, o contato com a natureza, esse retorno mesmo às origens, Essa busca, e esse conhecimento, né, popular, absoluto, né, da produção. E falando um pouco, Mariana, entrando num outro aspecto, e toda a parte nutricional está envolvida, toda a parte de entender do que eu estou comendo está envolvido, e como a Marisa falou, criar peixe e planta é maravilhoso. Tanto é que a gente tem projetos de sistema de aquaponia em ONGs, em ambientes de recuperação. Por quê? Porque faz uma conexão psicológica muito grande. Então, olha a estrutura do sistema de aquaponia está envolvida. O peixe acalma, água acalma. Você entender, você mexer com plantas traz todo um conhecimento, um autoconhecimento, interiorizar uma causa envolvida. Então, acho que produzir não é simplesmente produzir, é entender como se está produzindo. E a aquaponia também tem esse conceito de trazer toda a parte de importância, natureza, acho que não tem explicação, né? E saber fazer com que as crianças entendam, né? Aquela pessoa que está com dificuldade de voltar para si, entendam, refletem. É maravilhoso, só para deixar ali registrado, é importante. E quando a gente pensa em um momento que a gente está, né, Jussara, assim, não pode sair de casa, as crianças, né, relatos de colegas aí, pegando filhos, né, pelo menos a Simone, uma colega nossa, relatou isso, pega a filha dela olhando para o nada, sem um norte, né, um sistema desse, né, entender como que é o crescimento alimentar poderia
ser uma fuga, né? Agora, mas, né, para a gente lá, eu escolhi agronomia, por exemplo, né? Por que a gente escolheu isso? Tem um significado lá da infância, tenho certeza. Quando a gente estava, pelo menos para mim, né? Quando eu estava lá na roça com meu avô, com meu pai, tirando leite, tenho certeza que isso de alguma maneira influenciou Tá no nosso positivamente. subconsciente. Exato. Querer saber como que a vaca, como que o leite sai. Nem todo mundo tem essa possibilidade, claro, né? Mas a planta também, né? Como que ela cresce, ela alimenta, como que o peixe, como que a planta está sobrevivendo interligado, são questões que, neste momento, poderia facilitar, dar um norte, dar uma meta, dar uma expectativa, mas daqui a pouco, quando isso acabar, pode ser que instigue, né, a querer, poxa, temos que ter um sistema integrado, é possível, né, um sistema mais limpo, mais consciente, né, tenho certeza que essas pequenas, que eu brinquei com o Léo, a filha dele, né, tá lá sempre medindo, tenho certeza que já tem Vai ficar registrado. uma pulguinha atrás da orelha dela de querer saber mais, cada vez mais, e Com certeza. esse é o bom, né, da questão, não precisa saber tudo, mas assim, de querer saber cada vez mais, né, então pode ajudar. Lá no Aquanature, nós temos um ambiente, não sei se vocês conhecem, depois a gente pode colocar fotos aí em algum momento, posteriormente, mas lá nosso ambiente é muito de natureza. Então nós temos lago, nós temos o sistema de aquaponia, nós temos patos, e outro dia a gente estava fechando o Aquanature e veio um pai olhando os patos, olhando os peixes ali, e a gente abriu o portão de novo para ele. Não, vem aqui, pode trazer sua criança aqui para ver e para alimentar os peixes, porque isso é o que, né, que nos fortalece. E aí ele me deu um relato muito triste. O filho dele estava começando a ter depressão por conta da pandemia. Foi isso, esse foi o relato. Então, e aí o que eu fiz? Eu falei, não, se você quiser, pode subir aqui o tempo que você quiser, para ter um pouco mais de natureza, né, de paz, para conseguir voltar isso, né? Então, infelizmente, no momento que nós estamos, é isso que nós temos. E a natureza é imprescindível, né, para nós. Eu moro em apartamento. Se eu não tivesse o Aquanature, não saberia o que seria de mim, porque não dá. A gente precisa ter. Ó, Leandro, o Caracol já somou força com a gente aí para poder levar aí para a PUC questões, ó, né? O professor é sempre muito presente em todos os momentos lá, ele está no CEATEC também. Obrigado, professor, pela participação, pela parceria, sempre me ajudou bastante. Aí a gente está começando, né, e o professor Caracol e o Wilson, e ele está sempre junto conosco, sempre abraçando, sempre dando força, presente, né, nessas iniciativas. Obrigado, a gente conta com o senhor, com certeza. Quais as espécies de peixes são indicados aí, o ciclo de vida dos peixes, como é manejado? Lá no SEI nós estamos usando a tilápia São Peter, né? São Peter. E, assim, é bonita, é atraente, ela é toda colorida, né? Tá mesclado, a gente tem desse tamanho até os pequenininhos, né? Mas como que é isso? Qual que é o melhor peixe indicado e como que a gente faz o manejo do ciclo? Olha, qualquer peixe é indicado para aquaponia, desde que ele envolva, né, uma carga, como eu falei, né, de biomassa, que ele consiga atingir essa biomassa necessária para a gente fazer o nutriente para as plantas. Mas, desde ornamental, como carpas, quinguios, a gente consegue fazer. Aqueles peixes de aquário pequenininho, lebiste, plati, a gente pode fazer peixes de aquário corriqueiro, mas quando é um sistema que envolve produção de plantas, a gente precisa de carga. Então, a tilápia São Peter, Léo, é uma tilápia que tem
um envolvimento muito grande, porque ela parece uma carpa, né? E a carne dela é muito saborosa, e ela é geneticamente mais resistente do que a do Nilo, do que a Rendale. E então a gente pode trabalhar com ornamental, carpas, quinguios, tilápia São Peter, pangaços, peixes redondos, pacu, tambaqui, pirarucu também. O pangaços está sendo estudado agora, não sei se a Lu está me ouvindo, mas Lu é da UFSCar de Araras, faz Minha professora, um trabalho... minha professora, demais, um abraço, Ela é show professora. de bola. A gente vai começar a fazer uma pesquisa agora com pangaços aqui na Aquanature para saber no carga de nutriente entre peixe, entre tilápia e pangaços. Um pangaços é um peixe que respira pulmonar também, né? Tem duas portas de respiração. Então, ele dá para a gente uma economia de energia com oxigenação, que é show de bola também. Ornamental para a escola, para quem dá nomezinho no peixe que não quer comer, carpa é indicado, né? Mas todo tipo, quem tem uma carga de biomassa muito grande, o pirarucu, né, lá do Nordeste, que é bem quente lá, pode trabalhar. Então, assim, não tem segredo, não tem segredo. É entender o sistema, é manejar. Tempo de ciclo. Para crescimento, a maioria deles tem de 6 a 8 a um ano para conseguir tirar, dependendo muito do que você quer tirar de peixe. Quer tirar com 300 gramas, 500 gramas, 1 quilo, é você que vai entender. Tilápia. Eu tenho tilápia lá que anda comigo desde começamos a aquanatura, porque eu nunca que como meu peixe do meu tanque. Não tem. Eu como o peixe, mas não as minhas tilápias, eu não consigo. Né? Mas eu deixo, então cresceu, tá ali, tá bem, tá saudável, vai ficar ali eternamente. Mas se eu não quiser tirar também, não tem problema. Mas se eu quiser fazer escalonamento, eu imagino, eu posso tirar ela com 500 gramas, 1 quilo, 800 gramas. Você que vai fazer o seu ciclo ali de crescimento dela, né? É muito importante saber a qualidade de água, o pH de cada peixe, né? Se é peixe de fundo, se é peixe carnívoro, onívoro, para você dar o nutricional exatamente com o que ele está pedindo. É isso aí. Seu microfone, Léo, tá fechado. Desculpa. Uma pergunta do Anderson: qual é a diferença de preço de uma hortaliça produzida no modelo convencional versus da aquaponia, né? Vendo que este segundo, o frescor, o sabor e a textura são superiores e mais sustentável. Quer responder, Leandro? Você já está no meio? Enfim, você pode falar essa questão de preço melhor, mas tem colegas nossos da minha sala, por exemplo, que produzem na hidroponia e é uns 30 centavos a mais do que o preço de vocês. Então, ainda, né, porque você tem que ter um aporte constante, né, de insumos, de nutrientes dentro do sistema hidropônico, e mesmo sendo mais barato, né, por não ter um custo de mão de obra, a hidroponia, mesmo sem os peixes, sendo mais barato, num computo total, probabilidade de perder, né, minimização dessa questão de perda, manutenção, não tem canteiro, manutenção desses canteiros é menor, enfim, mais controlado, é um ambiente controlado, ou mais controlado, e ainda assim, esse não input, né, não aporte de nutrientes no sistema aquapônico torna ele um pouquinho mais barato, né? Mesmo tendo custo de energia, ainda assim sai mais barato. Isso, é isso mesmo. E enquanto a gente produz na aquaponia, nossa hortaliça sai entre 20 a 30 centavos, né?
A hidroponia é um pouco mais superior mesmo, porque a gente precisa, baixou a condutividade, a gente precisa estar colocando nutriente, e esses nutrientes físico-químicos muitas vezes são em dólar, né, porque é um preço muito pesado, e a gente coloca ali, né, na balança, e sai um pouco mais caro mesmo. Do convencional, precisaria entender, né, o quanto de água que isso é gasto, o quanto de manutenção, o quanto de mão de obra isso é gasto, para a gente conseguir, né, talvez entender, né, de viabilidade, mas a aquaponia, a viabilidade dela, diante de todos os benefícios, é muito maior do que a convencional e a hidroponia. Uma pergunta para Mariana, né? O Paulo, ele coloca aqui Campinas tem muitas áreas ociosas, né? Que ele temos pensado em trabalhar a proposta de forma comunitária e distribuir para as famílias em dificuldade. Seria possível contar com apoio para isso? Com certeza. É exatamente essa movimentação que a gente tem feito, né, para estruturar um programa aí de agricultura urbana que entende, claro, que essa iniciativa venha da sociedade civil aí organizada e que a gente possa, né, fornecer esse apoio. Pode entrar em contato com a gente, sim, campinas.cidadeapetitosa@campinas.sp.gov.br, e a gente conversa um pouco. Ah, legal. Tem uma pergunta sobre se seria possível, do João Gonçalves, substituir o total ou parcialmente o alimento das plantas proveniente de minhocas cultivadas integrada ao sistema, substituindo os resíduos dos peixes. Eu acho que ele quis dizer, Jussara, não sei se eu entendi muito bem, se ao invés de usar a amônia dos peixes, a gente poderia usar o chorume do minhocário, talvez, mas aí é Sim, outro sistema, né? É outro sistema, é outra questão. Existe uma interação de minhocas em sistema de aquaponia em cama de cultivo, tá? Então, o que coloca na cama de cultivo as minhocas para que elas degradem o resto de dejetos, né, ou esses resíduos dos peixes, para que consiga ter o suporte também de alimento. No caso, chorume, né, é uma suplementação, mas não se substitui o ciclo do nitrogênio pela amônia, tá? Não substitui. É todo um outro tipo de ciclo, todo um outro, né, um tipo de envolvimento, porque aí seria um outro sistema, como o Leandro bem falou. Mas suplementação, sim, e diluído, tá? Não se coloca chorume direto, porque você vai prejudicar também a saúde dos seus peixes e das suas bactérias. Legal. Bom, acho que as perguntas foram essas, né? Acho que foi um debate, assim, muito, muito enriquecedor, né? O Rafael está colocando aqui que essa é a nossa ideia em São Bernardo, né? Respondendo aí para o Paulo de Almeida, né? E a gente tentar construir outros espaços que nem esse, né, para poder dar visibilidade para essas ideias, repensar o nosso consumo, né, repensar a nossa forma como a gente se organiza enquanto sociedade, né, e agradeço aí a participação de todos, né, vou dar a palavra para cada um também fazer o seu encerramento, né, fazer uma campanha, iniciar uma campanha também. A gente está fazendo 40 anos agora em setembro e a gente está como meta plantar 40 árvores frutíferas no nosso estacionamento, né? E aí a gente está fazendo uma arrecadação, né? Quem puder doar, eu coloquei já no chat o nosso Pix, depois no final da live eu coloco também o QR Code, né? Com base nesses recursos a gente vai fazer a plantação dessas árvores. A ideia é ter 40 árvores até setembro, que é quando a gente faz
aniversário, né? E aí deixar o ambiente, que é um ambiente bem no centro de Campinas, né, agradável e mostrar possibilidades aí de ideias e de trazer a alimentação para mais próximo da gente, né? Então, quem quiser fazer suas considerações finais. Por favor, meninas, comecem. Eu agradeço, Léo, Jussara e Leandro. Eu acho que se a gente tem acho que uma ideia para finalizar é exatamente a possibilidade da gente trabalhar e fortalecer essa rede de apoio e que tem um objetivo em comum, né, para que a gente possa, então, fazer uma transformação mínima, né, como disse o professor Caracol, para que a gente garanta a segurança alimentar e possa sobreviver, né, com mais qualidade. É isso, obrigada. Eu já agradeço, né, de coração mesmo a oportunidade. Eu acho que esse bate-papo foi muito saudável, foi muito interativo, foi muito explicativo, e eu acho que precisa de ter mais coisas assim, né, para conseguir ter um outro ambiente nesse nosso Brasil. Então, obrigada pela oportunidade, Léo, Leandro, obrigada, Mariana, por ter toda essa iniciativa também. E Léo, já deixa a nossa porta aberta para você nos mande todos esses contatos aí, para que também a gente consiga falar no nosso canal. Nós temos um canal no YouTube, nossas redes sociais, e a gente vai aí abrir espaço para conseguir, quanto mais árvore, melhor. Conte com o nosso apoio. Legal, obrigadão. Obrigado a todos os nossos amigos aí, né, que também fizeram dessa noite aí muito especial. Bom, eu também quero agradecer imensamente aquele primeiro contato da Mariana lá atrás, né, alguns 2 anos, talvez, Mari, 2 anos, né, talvez, e que abriu, né, a porta para todas essas outras iniciativas. Espero continuar com essa parceria que está sendo muito enriquecedora, né. Eu sou fã já há um tempo, então, Jussara, né, o canal de vocês é demais, aconselho todo mundo, ó, dá o joinha, né, assim que o pessoal fala, dá o joinha, se inscreva no canal delas, Aquanature, Aquaponia, né, fanzaço aí, obrigado por toda a atenção que vocês tiveram, e o Léo tá de prova, né, quando a gente precisou, elas ajudaram a gente a montar, foi um trabalho ali, né, de formiguinha, eu, Léo, o Léo, quem mais que estava lá conosco? Queria agradecer. O Du, o seu Roberto. O seu Roberto, as meninas, a comida delas, fala para elas que, ó, eu aproveitei bastante, né? E gostaria de continuar. A ideia do Léo é muito boa, galera. Vocês vão lá conhecer o SEI, ajudem, né? Com essa questão aí do plantio de árvores, mas ajudem também doando o tempo de vocês, doando o conhecimento de vocês, né? A gente tem uma ideia muito legal lá, né, Léo, de tornar aquele ambiente mais verde, com uma questão aí, né, professor Caracol já está aí, ó, especialista nessa área, arquiteto, e aí tá totalmente convidado a participar conosco dessa repaginação, né, de um ambiente tão agradável, tão saudável, que proporciona aí um acolhimento tão fundamental aí para famílias em situação de vulnerabilidade que existem muitas, né? A gente está falando de Campinas, né? Imagina aí no país, sei que tem gente do Nordeste, tem gente de todas as regiões aqui que eu já vi, né? Iniciativas como essa que sirvam de exemplo, né, meninas? Para outras cidades, para outras regiões metropolitanas, é possível, a descentralização mais do que possível é necessária. A gente tem expectativa de chegar a 10, 12 bilhões de pessoas. Todas precisam receber alimento em quantidade suficiente, nutricionalmente falando também, adequada, né? E para isso, a produção que a gente tem hoje vai se tornar cada vez mais difícil alimentar toda essa população. Então, espero o apoio de todos e agradeço imensamente a oportunidade, Léo. Obrigado.
Legal, brigadão, brigadão mesmo, né, a todos aí que trouxeram esse conhecimento, que puderam partilhar, né, vamos continuar parceiro, vamos continuar construindo, e acho que essa parceria aí vai ter muitos frutos aí, para além do SEI, né, para outras pessoas, para a comunidade em geral. Brigadão a todos, um abração, até a próxima. Tem a Carlinha aqui. Tchau, Carlinha. Oiê. Tudo bem com você? Tchau. Oi, lindona! Obrigado pela ajuda lá, viu? Você tá sendo... A live tava muito legal. Tava obrigado. falando de mim. Que sabe quem? O Leonardo que tava falando de mim. Na companhia e no sistema. Ela já tá ficando especialista, já. Na água, alimentar os peixes. Aí o Leonardo vai me dando de pouquinho em pouquinho na mão pra eu saber qual que é a quantidade certa. Às vezes, os passarinhos travessos e estão querendo comer os peixes. Toda vez que a gente vai dar comida para os peixes, começam a rodear um tanto de passarinho e volta. Para pegar a ração. Para poder pegar a ração, Legal, Vem gente. Vem conhecer os nossos peixes. Legal. Vamos marcar uma visita passando a pandemia, a gente vai lá. Vamos marcar um dia, todos nós reunimos lá no Centro Educacional Padre Santo Capriotti. Tá bom. Tchau. Gente, até mais. Tchau, tchau. Beijo Pra grande. todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau, Carlinha. Feliz Dia das Mães para todas